Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Um abraço fraterno à Casa Espírita Frei Fabiano de Cristo, na cidade de Cacimbinhas. Agradeço desde já pelo convite de estar aqui com vocês nessa noite de hoje para conversar um pouco em torno desse evangelho sublime de Jesus, à luz da doutrina espírita. Agradeço ao convite feito pelo irmão Alonso e venho aqui falar de um tema de relevância para cada um de nós, né? Como não não pode ser diferente falando de evangelho. E essa fala, essa nossa conversa, eu gostaria de intitular de A Vingança do Perdão. A Vingança do Perdão. E eu peço aos amigos e amigas a fazer agora um mergulho histórico. Vamos voltar àqueles tempos primitivos em que em nossa fala a gente vai chamar a época da desproporcionalidade da vingança. Muitas vezes, como a gente bem sabe, os povos primitivos, divididos em tribos, eles não tinham limites no revide à agressão, quando não só atingia o ofensor, como também todo o seu grupo. Ou seja, quando um membro de uma tribo tirava a vida de um membro de uma tribo diversa, muitas vezes aqueles que tiveram um filho perdido, um pai que foi assassinado, retribuía, ou seja, se vingava daquela ação ofensiva de forma que não raras vezes extinguia toda a outra tribo, tocava fogo na casa e morria a família toda. Ou seja, era uma vingança, mas desproporcional à ofensa recebida, né? Isso é o momento que nós chamamos aqui, de maneira didática, de desproporcionalidade da vingança. Com o passar do tempo, mais ou menos 1500 a.C., nós tivemos acesso, a humanidade, à lei de Talião. E aí a lei de Italião, ela marca um momento importante na humanidade que nós chamamos da proporcionalidade da vingança, da proporcionalidade da retribuição à ofensa praticada. Como a gente já ouviu falar, a lei Italião é aquela conhecida por olho, dente por dente. E o Antigo Testamento, é preciso ressaltar, ela absorveu a lei de Italião, né? Lá em Deuteronômio, como exemplo, no capítulo 19, versículo 21, tem uma passagem que diz assim: o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então fica claro que ainda não se fala do perdão, mas pelo menos coloca um limite àquela vingança que acontecia sem proporção, sem limites. Nesse caso, se alguém furasse o olho de alguém e o cegasse, a pena a esse ofensor seria ter o seu olho furado, né? Se alguém assassinou o filho de outro, se você tivesse filho, se o ofensor tivesse filho, a sua pena, a sua retribuição seria o assassinato do seu filho, a morte do seu filho. Então, apesar de ainda ser cruel, toda vingança é cruel, pelo menos haveria, a partir da lei de Italião, um marco em relação ao limite dessa retribuição, dessa retaliação. Daí que vem talião, de devolver, retaliar. Então, encontrou-se uma proporção. Espera aí. Quem roubava, muitas vezes arrancava-se as mãos. É uma proporção da vingança, ficando claro que ainda era algo cruel, com certeza, mas se tratava de um limite. Antes não tinha limite. Se alguém derrubou a casa de alguém, aquela pessoa que assim o fez poderia ser morta. Então, a sua pena ela não tinha relação com o que você fez e muitas vezes não tinha limite. Então, a lei de Italião veio para frear um pouco essa desproporção. Mas, passado o tempo, como a gente bem sabe, há aproximadamente 2020 anos atrás, encarnou nesse orbe, nesse planeta, a figura iluminada, a figura inesquecível do nosso Mestre Jesus. E ele deixou marcas profundas. E esse período dos ensinamentos de Jesus, nós podemos
denominar de a desproporcionalidade do perdão, que está lá no Novo Testamento, em que narra a vida, o evangelho vivo que foi e que é Jesus. Ele nos ensinou que o perdão não tem limites. Perdoa 70 vezes 7. Aquele que fere com espada será ferido. Então perdoa, né? Em várias situações. No livro Paulo e Estevão, né? Em uma daquelas passagens, um apelo de Abigail é que Paulo perdoa, né? Trabalha, espera, ama, perdoa. Então, o perdão, ele é uma virtude das mais citadas, conclamadas pelo nosso Mestre Jesus. Porque a gente sabe que a mágoa que alguém nos causa não é realmente o que conta, mas como reagimos a ela. Às vezes, por uma reação descuidada, se perdem e se vão várias vidas, várias encarnações para conseguir resolver, reequilibrar esse problema. Então, Jesus, como ninguém, mostrou como nós devemos, acima de tudo, reagir. E aí ele nos apresenta um perdão diferente da lei de Italião, um perdão sem limites, um perdão sem proporções. E é preciso ressaltar que perdoar não quer dizer esquecer. A gente não tem como esquecer aquela ofensa, aquela acusação indevida, aquela calúnia, aquela injúria, aquela difamação que dirigiram contra nós. Por isso que aquela situação ela vai servir de aprendizado. Ela não é esquecimento. Perdoar não é esquecer. A gente vai lembrar o que aconteceu como um aprendizado para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Assim como perdoar não quer dizer confiar. Você, às vezes, demora a vida toda para construir a confiança e em segundos, em minutos, perde aquela confiança construída. E perdoar, você pode perdoar e não necessariamente voltar a confiar na pessoa que traiu sua confiança, né? Isso não quer dizer que você, para perdoar, você tem que voltar a confiar. Aquela pessoa traiu sua confiança, vai construir novamente. Mas aquele peso que lhe carrega, que você ainda leva, porque foi traído, porque foi decepcionado, isso é preciso a gente extirpar do nosso coração, né? E realmente o perdão traz e proporciona esse fato, né? Essa libertação, né? Por mais que a gente não volte a confiar, a gente pode perdoar, né? Porque quem trai, quem decepciona, ele é mais atingido do que quem foi traído, né? Porque ninguém fere o outro sem ferir a si mesmo. O perdão também ele não pode ser confundido com a reconciliação de duas pessoas. Às vezes a pessoa, com um exemplo aqui no relacionamento conjugal, perdoa o marido ou a esposa que cometeu determinada traição ou deslealdade para com o outro, mas não consegue voltar a conviver harmonicamente, a conviver numa relação conjugal entre duas pessoas. Então, você pode perdoar e não necessariamente se reconciliar. E aí você vai escutar dizer, fulano nem perdoou, porque ele não voltou para ele, ou para ela, ou para ambos, né? Mas isso não quer dizer perdão. Você perdoou, tirou aquela mágoa, aquele ressentimento do seu coração, mas não tem como reconciliar, voltar a conviver, entendeu? Então, é possível perdoar sem essa possibilidade, né? Não quer dizer que você não perdoou o fato de não ter voltado a conviver juntos, né? Perdoar também não quer dizer aprovar o equívoco. Como dizia Paulo na carta aos Coríntios, o objetivo não é destruir o pecador, mas o pecado. Então, você não quer dizer, eu aprovo o que você fez, né? Que isso não quer dizer que eu perdoei, né? E a gente não está aqui para julgar ninguém. O que deve ser questionado é o equívoco. A gente deve dar o apoio necessário para que esse equívoco que a pessoa fez, seja contra a gente ou contra qualquer pessoa, ou contra a natureza divina, que ele seja evitado, que ele seja amenizado. E aí é bom registrar, meus amigos, que o perdão ele é o filtro que retém o mal para mim e para o outro, né? Ele filtra todo o mal que vem em direção a mim
e que vem em direção ao outro. Com o perdão a gente consegue compreender a lei de causa e efeito, né? Na passagem lá no Getsemane, quando Jesus foi levado, Pedro retirou sua espada e cortou a orelha de um soldado, né? E Jesus o repreende, dizendo: Pedro, embainha tua espada, embainha tua espada. Quem fere com ferro será ferido. E Jesus poderia ter dito essa frase de outra forma. E a gente pode compreender nas entrelinhas, ele poderia dizer: Pedro, perdoa, porque quem perdoa será perdoado. Eu estou aqui perdoando, porque você também não faz o mesmo. Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito, a gente é muito perdoado. E o perdão, ele é um exemplo de aceitação da paternidade divina, né? Jesus, ele diz: amai-vos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí aqui o destaque: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 45. Ele diz, resumindo: perdoa os seus inimigos, os que vos maldizem, né? Faça o bem ao que vos odeiam e ora por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é uma forma de aceitação da paternidade divina, sem contar que Deus tanto nos perdoa por nossas falhas, que não são poucas. Quem somos nós para não perdoar? E a gente precisa compreender a fala de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Honrai a vosso Pai e vossa Mãe. No item 9, nas instruções dos Espíritos, ele diz que é preciso compreender que para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, em total conjugação, conformidade com a questão 886 do Livro dos Espíritos, em que a resposta, né, do verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Santo Agostinho aqui vem reafirmar isso, que nós precisamos compreender que para chegar a Deus só tem uma senha. Essas são as palavras dele. E a senha é caridade. É a senha das nossas vidas, das nossas almas. E não há caridade sem o perdão. Não há caridade sem o perdão. E nós não podemos esquecer que o perdão é um processo individual. Um processo individual. Cada um, ele recebe e processa de uma forma. Só que esse processo para o perdão, ele pode seguir determinadas etapas que nós trazemos aqui como exemplos, né? Em busca de exercer esse perdão. Cada um a seu tempo, ao seu momento. Não existe essa de eu dizer aqui agora, vamos perdoar alguém que chega até nós e diz: olha, fulano matou meu filho. E eu dizer a essa pessoa, a essa mãe: vá lá e perdoe. Não é bem assim. Não é bem assim. Vá lá e perdoe agora, imediatamente. Não, porque o processo é individual. Não adianta também ser só da boca para fora. Tem que digerir, tem que mastigar. E de maneira positiva, entendendo as etapas desse processo, nós vamos conseguir chegar realmente ao perdão verdadeiro. E qual seria, numa exemplificação que nós podemos fazer aqui, de maneira didática, qual seria o passo a passo, né? Que, como falei, é individual e pode variar de pessoa para pessoa. Mas, a nosso ver, na primeira etapa do processo do perdão, o que cabe a nós
é o esforço para não revidar a ofensa recebida. Se a gente conseguir, no primeiro momento, respirar, usar a água da misericórdia de Chico Xavier, né? Que ele falava que quando recebia muitas vezes uma ofensa, uma boa saída seria colocar a água na boca e não engoli-la, né? E ficar na boca, porque ali a gente não teria como falar nada para retrucar a ofensa. Então, não revidar a ofensa recebida já é um passo primordial, porque muitas pessoas não conseguem e gera diversos problemas. Essa ofensa, essa, é, essa retribuição imediata, né? Logo o revide imediato. Você recebe aquela acusação, aquela ofensa, seja agressão física ou psicológica, e já quer devolver na mesma moeda. Olha a lei de Italiano, né? É lei italiana, revidar na mesma moeda. A gente já passou dessa lei, temporalmente falando, mas ela ainda está muito presente em nós. Então, não revidar a ofensa recebida, amigos e amigas, já é um passo importantíssimo nesse processo do perdão. O segundo passo é trabalhar para não cultivarmos o ressentimento. Não cultivarmos aquele sentimento, né? É aquele sentimento repetitivo, que é o ressentimento que nos faz odiar, tomar o nosso coração de mágoa, de decepção, que muitas vezes até nos impede de viver, nos paralisa. O outro passo, né, a outra etapa, seria não querer o mal daquela pessoa que nos ofendeu, né? Já é outra etapa, a gente não desejar que aquela pessoa sofra, realmente que aquela pessoa tenha todo o mal na vida dela, receba tudo de pior na vida, porque pensamento é uma corrente que vai e volta. Então, se a gente está emitindo esse pensamento, naturalmente a gente está recebendo. Né? Se está dentro de nós, ele vai sair da gente, mas também vai voltar. E muitas vezes volta numa força redobrada. Então, não ecoar o mal, não querer que o mal faça eco na vida de ninguém, desse que nos ofendeu. E aí a gente vai conseguir passar para outra fase, que é buscar evitar o pensamento de rancor e orar. É como dizia Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, se a gente vai evitando aquele pensamento de rancor e orar pelaquela pessoa que nos ofendeu, pedindo a Deus que ilumine, esclareça aquela pessoa a seguir de maneira melhor, que não faça aquilo que nos fez com mais ninguém, pedindo que a espiritualidade a oriente e dê a intuição necessária para a pessoa seguir em frente, né? De maneira diferente do que fez conosco, com cada um de nós, nós vamos estar aí buscando e ajudando, né? Com a oração intercessória pelas aquelas pessoas que de alguma forma nos atingiram, né? Seja fisicamente, psicologicamente, moralmente falando. E aí, uma etapa importantíssima, depois dessas que eu já citei, é conseguirmos avançar do perdão dos lábios, né, das palavras, para o perdão do coração, né, o perdão dos atos. Como diz lá Paulo, né, o Espírito Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoar com o coração. É realmente sentir o perdão fluir dentro de nós. E não só dizer, eu perdoo, tá perdoado, deixa pra lá e esquecer isso. Não. É realmente tirar aquele peso da mágoa, do ressentimento, da decepção, do ódio e do rancor. E dizer, eu perdoei a ofensa que eu recebi, ou que alguma pessoa recebeu, mas que resvalou em mim. Eu perdoei realmente. Mas isso é um processo. A gente não falou aqui em tempo. A gente falou em etapas, mas não em tempo. Cada um tem o seu tempo para trabalhar esse processo do perdão. E ao final disso tudo, meus amigos, a gente vai perceber que perdoar é se educar. Mais do que a educação formal, fundamental. Perdoar é educar para a vida. É a gente se educar de maneira saudável,
A gente vai sair vitoriosos na nossa educação moral, né? A gente está educando a nossa alma, né? E aí vai passar o tempo, né? Nossa jornada aqui nessa encarnação e tantas outras, e aí vai ter situações na vida que a gente não admitia, que a gente já se irava, que revidava, e com o passar do tempo a gente vai conseguir perdoar, entendeu? Vai ficar uma situação que nós vamos nos educarmos para educar, para que o perdão seja hábito e vai ser natural, né? Gandhi, ele dizia, o grande Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte, que ele não perdoava porque ele tinha aprendido a não se ofender. Imagine, se você não se ofende com o que as pessoas lhe dirigem, seja o que for, você nem sequer precisa perdoar, né? Ó, a dimensão, né, que a gente, se Deus permitir, chegue, né? Não vou perdoar porque eu não me ofendi com aquela palavra, com aquela agressão. Eu não me ofendi. Então não tenho nem o que perdoar. Aí já é outro patamar, né? Eu digo com referência a meu estágio evolutivo, por exemplo, né? Você nem sequer se ofender, né? Não vou perdoar, não preciso nem perdoar porque eu nem me ofendi com o que aconteceu. A gente só precisa exercer o perdão quando se ofende. Gandhi mostrando que nem se ofendia, então o perdão perdeu o sentido nesse caso, né? Quando a gente e vai passando o tempo, a gente percebe, pode observar que tem coisas que tanto nos aborrecia e que hoje a gente já releva, a gente já entende, a gente já perdoa, né? Isso é importante, né? Aquilo que meu pai dizia, que minha mãe dizia, isso é café pequeno, né? A gente já viu outros desafios, já teve tanto outros obstáculos que muitas situações são café pequeno. E a gente vai conseguir passar por ele bem, algumas vezes sem se ofender, outras vezes perdoando de imediato, né? E não podemos deixar de falar da oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Nessa oração existem 7 pedidos e um compromisso nosso. Qual é? Perdoar. Pai nosso que estás nos céus, né? Pai nosso que estás nos céus. Nosso Pai celestial, Pai de todos. Pai de todos nós. A gente vai seguir nessa oração e santificado seja o vosso nome, né? Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí a gente chega no perdoar as nossas ofensas e assumimos o compromisso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus, ele é a única passagem, que é um detalhe importante para todos nós. Essa é a única passagem que Jesus comenta da oração Pai Nosso. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Ele só faz uma explicação do Pai Nosso sobre o perdão. Ele fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, mostra a lei de justiça. Deus é amor, Deus é bondade, mas Ele é justiça. Então, Ele mostra que a gente também erra. Muitos de nós erramos. E para conviver conosco, aquelas pessoas que convivem conosco, toda hora elas estão nos perdoando para conviver conosco. Imagine Deus, o quanto nos perdoa infinitamente. Então, ao longo da nossa trajetória, nas diversas reencarnações, imagine o quanto acumulamos de dívidas altíssimas com a providência divina. Na misericórdia nós podemos intervir, né? Porque Deus é um Deus misericordioso. Está aí usando essa misericórdia, o perdão para conosco. E
nas instruções dos Espíritos, lá no capítulo Amai os vossos inimigos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado a vingança. Aqui é o ponto que nós queremos esclarecer, o título dessa nossa fala. Nesse item, a vingança, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amai os vossos inimigos, existe uma passagem que diz o seguinte, passagem que me chamou a atenção e é preciso destacar. É o lema da doutrina espírita, um dos lemas principais. Começa assim: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Jamais ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. O que é que ele fala daí? O que nós podemos concluir? A vingança do perdão é a única vingança que nós podemos ceder. O único impulso que nós podemos ceder. O impulso da vingança do perdão. Vingança, ela vem do verbo vingar, cuja origem latina do verbo vindicare, ela significa o ato de retribuir, o ato de responder com força a um ato lesivo sofrido. E é essa resposta que a doutrina dos espíritos nos orienta, que se a gente ceder ao impulso da vingança, que seja a vingança do perdão, que seja para perdoar, ou seja, que a resposta com força ao que nós recebermos de ofensivo seja o perdão, seja o perdão. Ainda sobre Gandhi, ele dizia que nossa raiva, nossa ira controlada, ela pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Nós podemos, com essa força, a força do perdão, mover esse mundo que ainda é um mundo muito vingativo, né? Mas só é assim porque as pessoas são vingativas, nós somos vingativos, né? No sentido de, se for humilhado, querer responder na mesma moeda, né? Às vez por outra, a lei de Talião, ela permanece em nossas vidas. Então, esse nosso impulso de devolver na mesma moeda, de retribuir assim como recebeu, né? Ele ainda permanece vivo em nossa comunidade humana. Mas existe um poema do grande poeta popular Rogaciano Leite, que em seus últimos versos ele conclui assim: a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. Ele começa dizendo que como humilde sândalo que perfuma o ferro do machado que ele corta, hei de ter minha alma sempre morta, mas não me vingarei de coisa alguma. Ele dá o exemplo da flor, da árvore, da planta sândalo, que quando o machado a corta, ela derrama perfume nas lâminas do machado. Ela perdoa o machado dessa forma. E ao final ele nos mostra, grande Rogaciano Leite, saudoso Rogaciano Leite, que a vingança maior dos ofendidos é saber abraçar os humilhados. E quem são os humilhados? Principalmente são os que ofendem, são os que humilham, são os que agridem. Como já falei, porque ninguém agride, ninguém fere, ninguém machuca o outro sem antes machucar a si mesmo. Porque todos fazemos parte de uma comunidade universal, filhos do mesmo Pai. E assim, ninguém ofende, ninguém fere alguém sem antes se machucar primeiro. E o abraço do perdão, né? A acolhida no bem das pessoas que assim agem de maneira negativa e ofensiva contra o outro, o perdão, o bem é irresistível. E o mal não suporta o bem. O mal não suporta o bem. Sabendo disso, uma sabedoria infinita, com um coração
misericordioso, nós finalizamos lembrando do nosso querido Jesus de Nazaré, que em toda a sua caminhada nesse planeta, em tudo mostrou amor, bondade e a lição do perdão infinito. Como ele dizia a Pedro, Pedro, perdoa infinitamente se o irmão pecar contra você, se o irmão pecar contra nós. E se nós pecarmos contra o irmão, a gente também não gostaria do perdão? Quantos erros cometidos numa caminhada. E imagine tantas vidas passadas, presente e no futuro. Então, Jesus, que foi só amor, no final foi injustiçado, foi humilhado numa cruz, um instrumento de tortura que era para aqueles piores criminosos, era uma forma ultrajante que era voltada para quem havia cometido crimes bárbaros. E qual crime Jesus cometeu? Para ser pregado e torturado numa cruz, e lá do alto, rogando aos céus, em conexão com Deus, nosso Pai, abriu os braços, abriu o peito, né, já estava de braços abertos na cruz, e conclama: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A última lição de Jesus encarnado foi a lição do perdão. A lição do perdão. E quando ele volta também, já na ressurreição, encontra com seus apóstolos, né, em espírito materializado, ele recomenda, ao saudar os seus amigos, ele recomenda o esforço para todos exercerem o perdão também. Ele deseja a paz e que para essa paz possa ser atingida, que tenha que cada um de nós exercer e buscar desenvolver esse hábito educacional da alma, que é o perdão. Então Jesus, ele abre esse caminho, né, da desproporcionalidade do perdão, e nós aqui estamos a cada dia buscando entender que aquele que não teve e não cometeu nenhum equívoco na sua caminhada foi tão injustiçado. Então quem somos nós para dizer que sofremos injustiças? Nós não sabemos o que se passou nas reencarnações anteriores, né? E talvez, mesmo que saibamos do presente, né, já seja suficiente para que enfrentemos determinada situação na vida. Então, nós rogamos a Jesus, meus amigos e amigas, que nos dê a fé e a força necessária, junto com o nosso esforço, para beber do perdão em nossas vidas. Seja em qualquer área da vida, seja em relação a nosso trabalho, a nossa área pessoal com nossa família, e também em nossa comunidade, em nossa casa espírita, em nossos relacionamentos dos mais diversos, familiares ou não, que o perdão ele possa ser uma tônica, como é, e caso a gente pense em algum momento da vida em se vingar de alguém, a ceder ao impulso da vingança, como a espiritualidade nos orienta, que seja a vingança do perdão, ou seja, a vingança no bom sentido, é devolver aquela ofensa com o perdão. Se Deus permitir, vai chegar o dia que nós nem nos ofenderemos. Como hoje já tem muita coisa que não nos atinge mais, e daqui para frente ainda vai haver muitas situações em que não nos afetarão, e nós vamos conseguir seguir em frente sem o peso da mágoa, da decepção, sem o peso dessas ofensas, do ressentimento e do ódio e do rancor. Que Jesus ilumine a todos, né? Desejo uma boa noite, uma ótima semana para cada um em seus lares,
Agradeço a oportunidade, deixo o meu abraço e sempre à disposição dessa casa abençoada, a Casa Espírita, né? Frei Fabiano de Cristo. Um abraço aos amigos e amigas de Cacimbinhas. E até a próxima, se Deus quiser.